Queridos irmãos e irmãs, hoje nós encerramos, portanto, o ciclo do Natal com essa solene liturgia da Epifania do Senhor. O que é esta Epifania? É uma palavra grega que significa manifestação. Por isso, então, hoje, Jesus se manifesta às nações, a todos os povos, como a luz do mundo, o Senhor do universo. Por isso, a primeira leitura que ouvimos do profeta Isaías é um convite para que Jerusalém acenda as luzes, porque chegou a tua luz. Portanto, a luz que chegou em Jerusalém é Jesus. Esta grande luz que brilhou para nós na noite do Natal. Eis que a terra estava envolta em trevas, em nuvens escuras, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifestou sobre ti. Por isso os povos caminhavam sob tua luz, e os reis ao clarão da tua aurora. Levanta os olhos ao redor de ti e vê. Teus filhos que vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Olha ali, de onde é que está vindo esse povo? Está vindo exatamente do exílio. Esse povo que foi exilado na Babilônia, longe, portanto, da sua pátria, longe da cidade de Jerusalém, sem ter mais o templo, sem não ter mais nenhum tipo de relacionamento com o povo de suas raças, isto é, o povo judeu. E agora eles se reuniram. Eles vêm de longe, vêm chegando com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los, ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão também as riquezas do além-mar, e mostrarão o poderio, portanto, de suas nações. Então fala do carregamento, das riquezas do além-mar. Então ali vinham inundações de camelos, dromedários, de Efá e também de Madiã. Eles traziam o quê? Traziam o ouro, incenso e a mirra, proclamando a glória do Senhor. Portanto, esta mesma realidade é o que nós vamos encontrar hoje no Evangelho segundo a narrativa de Mateus. Não é que trata-se, sobretudo, evidentemente, da infância de Jesus, né? Jesus nasceu em Belém, na Judéia, no tempo de rei Herodes. E aí aparecem alguns magos do Oriente, que chegam a Jerusalém, desejosos, portanto, de encontrar o menino. Aonde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Os magos eram pessoas que, dentre tantos atributos, eles eram também astrólogos. Eles conheciam muito bem os sinais dos tempos, os astros, não é? Então, eles viram a estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles queriam saber aonde está o rei dos judeus que acaba de nascer. A esta notícia, a esta pergunta, vemos aqui como é que ficou o rei Herodes. Ele ficou perturbado. Por que ele fica perturbado?
exatamente porque ele é o rei, exatamente porque não se pode admitir um outro rei que não seja ele. Ele está falando, portanto, não é? Onde está o rei dos judeus? Herodes fica perturbado. Não se pode ter dois reis no mesmo reino. Então, por isso, a perturbação de Herodes. E assim como toda a cidade da Judeia, também ficaram perturbadas. Ou melhor, a cidade de Jerusalém. Então, veja, reunindo todos os sumos sacerdotes, os mestres da lei, eram pessoas sábias, perguntava-lhes aonde o Messias devia nascer. E eles respondem, em Belém, na Judéia. O que era Belém? Não era nada. Era uma cidadezinha do interior, pequena, em si mesma insignificante. A cidade é pequena, insignificante, não é? Mas é dali, não é, que está, portanto, escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Olha aí alvoroçou ainda mais Herodes, né? Ficou mais alvoroçado ainda, e mais preocupado, mais perturbado. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber, não é, cuidadosamente deles, quando é que a estrela tinha aparecido. E depois enviou-os a Belém. E disse: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Olha aí. A grande armadilha. O que esse rei Herodes fez? O que ele decretou no tempo em que nasceu Jesus? Ele decretou a matança de todos os meninos, de todas as crianças. Jesus só não foi morto naquela ocasião, exatamente porque eles fugiram para o Egito. Senão eles teriam matado também Jesus ali. Por isso celebramos, não é? Logo após o Natal, o quê? A festa dos santos inocentes. Dos santos inocentes, que eram essas crianças que foram vítimas da tirania de Herodes, não é? Então esta é a adoração que Herodes dizia de prestar, não é, ao menino, e de procurar informações sobre o menino, e quando encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Olha ali. E depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar aonde estava o menino. Olha aí. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. E quando eles entraram na casa, viram o menino com Maria e sua mãe. Aí vem a adoração. Eles ajoelharam-se diante dele, não é? E o adoraram. Ajoelhar-se diante do menino e o adoraram. Aqui está o nosso rei. Aqui está o nosso Senhor. Aqui está o nosso Deus. Não na potência e tirania de Herodes, mas da simplicidade, na fraqueza de uma criança. Aqui está o nosso Deus. Então, depois eles abriram seus cofres e ofereceram presentes.
Ofereceram ouro para lembrar a realeza de Jesus, também a sabedoria de Jesus, não é? Ofereceram o incenso para lembrar a divindade de Jesus, e depois ofereceram a mirra para lembrar a humanidade de Jesus. A mirra era utilizada para embalsamar os corpos, não é? Então, esses três elementos, o ouro, incenso e mirra, realeza, divindade e a humanidade, a encarnação de Jesus, né? Deram o que tinham de melhor. E nós, o que damos para Deus? Não é dar coisas materiais tão somente, mas é dar a nossa vida. É ter diante dos nossos olhos esse mesmo desejo que tiveram esses magos do Oriente. Isto é, ter o desejo de encontrar-se com Jesus. Encontrar-se com Jesus. Nós precisamos ter esse desejo. E como é que nós encontramos Jesus? Encontramos Jesus através da celebração eucarística, através da comunhão, através da fraternidade, através das nossas relações fraternas. Nós encontramos Jesus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles, não é? Então nós vamos dar o que de melhor nós temos para Deus. O de que melhor nós temos. Então que seja a nossa vida, o nosso engajamento, o nosso serviço a Deus, à igreja e aos irmãos. Dar o que de melhor nós temos para Deus. Será que temos feito isso? Ou temos dado aquilo que sobra? Aquilo que não nos interessa mais? E depois eles foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes. Olha ali. Voltar para Herodes significa continuar na escuridão. Significa desprezar a luz. Esta grande luz que brilhou na noite do Natal. Voltar para Herodes é patrocinar a morte, a tirania, o ódio, poderíamos assim dizer. Não podemos voltar para Herodes. Por isso eles retornaram para a sua terra, seguindo um outro caminho. Qual é o caminho que nós devemos seguir? Será o caminho de Herodes? É o caminho do Evangelho, o Evangelho da alegria. O Papa fala sobre o Evangelho Gáudium, o Evangelho da alegria. Esse é o caminho que nós precisamos seguir, voltar por outro caminho. Às vezes nós seguimos tantos caminhos, ou descaminhos, poderíamos assim dizer, que não nos levam a nada, pelo contrário, pode nos levar a lugar nenhum. Então é preciso seguir o caminho, e o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, não há outro. Então nós também somos chamados, convidados, como fizeram Herodes, não é? Como fizeram, portanto, os reis, não é? Para não voltarem para Herodes, mas retornar para a sua terra, seguindo um outro caminho. Eu acredito que todos nós, em nossa vida, ao fazermos um profundo exame de consciência, podemos saber qual é o caminho que nós devemos seguir. Qual é o caminho que nós devemos seguir?
Se não é o caminho de Jesus, é o tempo de nós fazermos o retorno e seguirmos o caminho de Jesus. Então, se Jesus aqui, Jesus é a estrela, Ele é a estrela, Ele é o sinal. Herodes, na sua tirania, procurava apagar essa estrela, apagar Jesus, matá-lo. Também muitas pessoas querem apagar a luz, apagar a estrela de outros, por inveja, por autossuficiência, por egoísmo. Mas aquele que apaga a luz do outro terá a sua luz apagada, não tenham dúvida. Aquele que apaga a luz, assopra a luz como a vela, terá a sua vela assoprada, a sua luz assoprada. Por isso Herodes queria apagar a luz, apagar essa estrela, para que os magos errassem de caminho e não pudessem fazer esse encontro com Jesus. E hoje há muita gente apagando luzes, projetando trevas, para que não aconteça o encontro com Jesus. E Jesus se manifesta a todos, é o que nos fala hoje a segunda leitura de São Paulo aos Efésios. Se ao menos soubestes da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como revelação eu tive conhecimento, não é, do mistério. Este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo e são associados às mesmas promessas em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Por isso, derrubou-se o muro de separação entre judeu e grego. Agora somos um povo só. E esta revelação de Jesus, essa manifestação, significa que Jesus não é um Jesus só de um grupo, ou só de uma pessoa, ou só de um movimento, ou de uma pastoral. Não, Jesus é de todos, é da igreja, é da comunidade. Nós não podemos assambarcar para nós a pessoa de Jesus, sequestrar a pessoa de Jesus, como se ele fosse o nosso Jesus. Não. Como fez Maria Madalena, quando viu Jesus ressuscitado, ela quis agarrá-lo. Jesus, não me segure, porque eu devo também ser sinal, eu devo também pregar para outras pessoas. Então, por isso, esses três magos representam as nações. Um deles era africano, um deles era asiático e um outro europeu. Para dizer que Jesus é do mundo, é para o mundo, não é propriedade exclusiva de ninguém, mas é de todos aqueles que abraçam a fé, de todos aqueles que abraçam a sua causa, o seu Evangelho.